Livro de Atos, capítulo 28, versículo 31. O texto diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu coloquei um título para essa mensagem: Jesus, a referência dos apóstolos. Coloquei o título da mensagem com a frase: Jesus, a referência dos apóstolos, porque na verdade todas as atitudes ali mencionadas no livro de Atos veio dos apóstolos, as suas atitudes, seu trabalho, seu empenho, né? O que eles fizeram veio através de um ensino. O apóstolo Paulo mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em todas as epístolas, o apóstolo Paulo também faz menção de que alguma coisa que a igreja precisava fazer, porque Jesus fez, ele fez para nos ensinar. E eu coloquei esse tema, né? Jesus, a referência dos apóstolos, porque aprenderam com ele para fazer. A gente aprende. Eu lembro de um menino, o pai levou um menino para uma reunião de líderes, e ele fez uma colocação, e ele chamou a atenção da sua liderança, porque a liderança estava fazendo algo, não vou citar aqui por motivo de ética, e ele falando: vocês estão fazendo isso e aquilo, vocês não devem fazer. Olha só, perto de quem, irmãos? Perto de criança. E o menino, na época, João Vitor, o nome dele, tinha 4 anos. Ele olhava para o pai e a mãe dele falando: cala a boca, João Vitor. João Vitor, cala a boca. E ele inquieto. E eu era o pastor da igreja. E o pai dele, o líder de um ministério. Daqui a pouco, quando o pai dele acabou de falar, ele diz assim: gente, tem algo para dizer para vocês. Tudo que meu pai falou, ele faz lá em casa. Tudo que ele falou aí, ele também faz. Ele faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ele tem quem ensina. Quem ensina fazendo, não apenas falando. O meu pai tinha uma frase que era erradíssima para mim. Porque era debaixo debaixo do chicote, daquela coisa que hoje não é a criação. Mas dizia assim: ó, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Se ele xingava, eu não podia xingar, porque ele xingava. E eu não era crente na época. E passei a não xingar, mesmo não crente, eu não xingava. Porque, primeiro eu lembrava, se ele me ouvisse, a gente podia estar, eu e ele. Eu falo isso não com alegria, mas com muita tristeza. Podia estar sentado eu e ele num bar bebendo. Ele xingava um monte de palavrão. Quando eu soltava, que era raro, ele olhava de cara feia. E eu, com 20 e poucos anos, não podia dizer assim: ó, aprendi com o senhor. Porque se eu falasse com ele, aprendi contigo, era, mesmo com 22 anos, era um tapa na boca. Ele só olhava para mim assim, eu já sabia o que ele queria. Eu sabia o que ele estava chamando a minha atenção. Então era um ensinamento errado. Então os apóstolos fizeram coisas tremendas, porque viram de Cristo, tiraram de Cristo, copiaram dele, fizeram porque ele fez. Hoje nós fazemos tudo que fazemos na igreja, orientado pelo Espírito Santo. Veio dele, já está falando do Espírito Santo, do próprio Deus. E o primeiro tópico diz assim: o bom testemunho que eles tinham no mundo lá fora. Atos 2,47, por favor, diz assim: louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos que acrescentava o Senhor, a igreja, aqueles que haviam de salvar. Caindo na graça do povo, isso significa que não era apenas carisma, e tampouco simpatia da igreja primitiva. Porque eles eram cativantes, ainda que Pedro turrão, mas eram cativantes. Mas não era apenas a simpatia, nem o carisma da igreja primitiva, era a vida de Jesus que eles levavam consigo. Eles conseguiam ver naqueles homens, alguns leigos, outros doutos, uns pobres, outros até com uma certa posição, mas viam nele Cristo. A igreja primitiva, ela conseguia passar carisma,
simpatia, mas ela passava o essencial, passava a unção, o poder, a graça que vinha de Jesus sobre a vida deles. Eles aprenderam isso do mestre. Às vezes eu ouço alguém falar, gosto de falar que Jesus era simpático, Jesus era sociável, Jesus gostava de estar em festa, tão sociável, tão festeiro, que o seu primeiro milagre foi num casamento, foi numa festa. Por que eu não vou gostar de festa? Então, o primeiro tópico é o bom testemunho para o mundo afora. Eles eram uma Bíblia humana de páginas abertas, que via os apóstolos, eles conseguiam ver na vida dos apóstolos aquilo que eles falavam. Eles eram como uma Bíblia humana de páginas abertas, dizendo: ó, eu sou de Jesus, eu vivo com Jesus. Hoje, será que as pessoas conseguem ver em nós como uma Bíblia aberta no nosso trabalho, lá na sua faculdade, lá no seu colégio, lá no meio que você convive, lá no seio da sua família, lá no condomínio onde você mora? Você professa um nome, você confessa um nome, eu e você falamos num nome, um nome que está acima de todos os nomes, e quando nós fazemos qualquer coisa errada, a primeira coisa que eles dizem: olha lá, é da igreja. Qual a igreja que ele é? Olha lá, é pastor. Tanto que quando um deles, alguém foi falar, foi descomungar, ou foi falar acerca de Jesus, o próprio demônio que estava na pessoa dizia assim: ó, eu conheço Jesus, a quem Paulo serve. Hoje, a gente às vezes não sabemos definir quem é quem. Eu comentei o caso aqui, num culto passado. Pode ter alguém de 100 anos do meu lado, alguém tem que me chamar de velho. Tem 5, 6, tem alguém que tem 80, tem 50, mas... E aí, velhinho, tudo bem? Tá, tudo bem, glória a Deus. Paz do Senhor, velhinho, paz do Senhor. A mulher, de certa, passou errada. E ela expressa assim, alguns ouviu aqui, eu falei: seu velho burro, velho idiota, e outras coisas que não vou citar. E a carne, eu querendo explodir, e o irmão que estava comigo no carro da igreja, nós fomos fazer um trabalho de ação social. Fui buscar um berço para doar para uma pessoa que vai ter bebê e não tem, ia precisar, na obra, trabalhando. A minha vontade era retornar o que ela falava para mim. A minha vontade era retrucar o que ela estava retrucando para mim, falando comigo. Você é um velho idiota. Tentei explicar a ela aonde arranhei seu carro. Eu tiro uma foto, eu pago, mas nem o carro dela, onde encostou, arranhou o carro dela, porque já estava arranhado demais. E ela disse assim para mim: eu sou uma médica, estou desde 5 horas da manhã, ainda tenho que aturar aquelas pessoas horríveis no hospital. Aí eu vim para o carro, coloquei o pé naquela parte para entrar, parei na porta, o irmão não ouviu, porque o ar-condicionado ligado bem alto, fazendo barulho, e o motor não ouviu. E a mulher xingando, falando: velho burro, velho idiota. Eu me enchi de ouvir. Quando eu ia voltar, uma senhora desceu e falou assim: pastor, o senhor já ganhou, pastor. Ganhei o quê, irmãos? Vergonha. Ganhei o quê? Fui humilhado. Ganhei o quê? Alguém desfez de mim, me chamou de burro. Velho, eu sou mesmo, já cheguei a essa idade, glória a Deus, e se Deus quiser continuar me dando, continuo velho, mas pelo menos estou chegando lá. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Velho ela aceitou, mas burro não.
isso. Eu abri mão, não por causa de mim, mas por causa do nome, não apenas do nome, o título que eu tenho, mas por causa daquele que está na minha vida, porque a minha vontade era voltar e falar assim, olha, a senhora nem trata de cavalo, porque cavalo a senhora vai machucar o cavalo. Mas eu guardei para mim, eu engoli. E naquela hora, um nome apareceu, saiu o nome do ouvir. Irmãos, não pense você que eu pequei porque eu pensei, tive vontade de fazê-lo, mas Deus não deixou. Por causa do bom nome. Mateus 11, 29, Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em Mateus 3,17, diz assim, os céus se abriram. Jesus acaba de ser batizado, quando vai saindo, o céu se abre e diz, esse é o meu filho, em quem me comprazo. É o pai dando testemunho acerca do filho. Deus quer glorificar o seu filho através da nossa vida e quer que nós demos testemunho dele através de nós, em Cristo Jesus. Pastor, eu não aguento não, eu xingo mesmo. Essa coisa hoje que não sai da boca, está conversando, principalmente, não é só jovem não, irmão, adulto, você está conversando com o sujeito, ele fala uma palavra e 10 palavrões. A dizer assim, eu estou falando não crente, não, estou falando às vezes de quem confessa o nome do Senhor. Os discípulos conseguiam ver Jesus na vida deles. E olha que eles sofreram coisas terríveis que nós aqui não sofremos, mas nós vimos de manhã que na África o povo está sofrendo, sendo perseguido por causa do amor ao Evangelho, mas aqueles que estão firmes não abrem mão e confessam e continuam dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo tópico, hoje parece que tiramos o dia para falar sobre isso. De manhã o pastor Elcemar falou, o pastor Anselmo citou na hora do ofertório. Isso aí estava na minha mensagem, eu falei, não vou tirar, eu vou deixar. Está testificando, diz assim, e renunciando aos bens materiais, a igreja primitiva era uma em tudo. Atos 2, 45. Basílio, volta para mim a foto, por favor. Aí é o Monte Hermon. Por muito tempo houve briga do Líbano com Israel, para que eles ficassem totalmente com essa área, mas ela é bem dividida. E o Monte Hermon, no inverno, ele acumula neve. E quem vê de longe, vê a maravilha que é aquela neve. Mas a maravilha do Hermon não é a neve que ele acumula, irmãos. Mas a maravilha do Hermon é o que está no Salmo 133. Não é o que ele acumula, não é o que ele tem só para si. Eu conheço pessoas que guardam comida na geladeira, estraga pedaço de queijo, pedaço de presunto, ainda diz, eu sou próspero, e joga fora, mas não compartilha com ninguém. Ele não é próspero, ele é miserável. Porque a maravilha do irmão não é o gelo que ele acumula, mas a maravilha do irmão é quando a natureza se manifesta de uma forma tão grande, que vai chegando o calor, vem o vento quente do deserto, e mais o sol bate no irmão, o irmão desce, aquele gelo vai derretendo, e aonde aquele gelo alcança, tem vida. Deus tem abençoado você, para você compartilhar, meu amado. A alegria e a grandeza não está em acumular só para você, mas a alegria e a grandeza está em você ter e amanhã compartilhar com aqueles que não têm. Oh, aleluia, aleluia. Esse mês, fomos a Nova Iguaçu, eu e o irmão Jorge, distribuir cestas de pessoas, você olha a casa assim, a casa bonita, mas vai lá dentro, não tinha um móvel inteiro.
comida, boiando. Tinha casa que nós não podíamos entrar, que não tinha condições. E quem fez isso? Foi a igreja. Quem fez isso? Foi a tua fidelidade com Deus. Na pandemia, chegamos a quase 4 toneladas de alimento. Quem fez isso? Foi o Senhor, através da sua vida. Seja um irmão que não apenas acumula, mas quando é necessário, derrete também e entrega e abençoa aquele que precisa. Você está numa igreja, meu amado, que não tem caderno, que não tem poupança. O dinheiro que entra aqui sai para tudo. Já saí para fazer visitas, chegar na casa sem querer e olhar. E de repente, quando eu olhar assim, eu vi a geladeira da irmã, zero, só água. E grávida de 6 meses. Na mesma hora, liguei para a pessoa responsável. Ligou para o pastor Alcemar e pastora Marisete. A ordem foi essa: vai no mercado, compra um carrinho e leva e põe tudo que uma mulher grávida precisa. Coloca no carrinho. Irmão, isso é igreja. Isso é compartilhar. O povo, no livro de Atos, a igreja primitiva, ela compartilhava aquilo que tinham e faziam além, não 10%, mas vendiam e compartilhavam tudo que tinham. Oh, aleluia. Eu não estou dizendo aqui para você pegar os seus bens e dar para alguém, não é isso não, mas é dar sequência a palavra. Os discípulos já não mais valorizavam as coisas terrenas. Eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. A igreja vivia uma vida de compartilhamento, não uma vida de igreja egoísta. Mas de compartilhamento. E às vezes não é apenas só dinheiro, só alimento, mas a sua vida em si, aquilo que Deus deu para você fazer, aquilo que Deus capacitou você, compartilha com alguém, abençoa vidas, deixa Deus usar você de uma forma que você é um instrumento numa totalidade na mão de Deus, porque tem gente que, papeteca, Jesus Cristo. Que sejamos um irmão que acumula quando é necessário acumular, mas compartilha quando vem uma ordem para compartilhar. A natureza se encarregava em compartilhar. Aplicação: onde está o teu tesouro, diz a palavra, ali também está o seu coração. Como nos temos comportado sobre as nossas finanças e abençoar a obra de Deus. A igreja de Atos fazia isso. Jesus disse, alguém diz assim: mestre, eu vou te seguir, daqui para frente eu vou te seguir. Jesus falou para ele: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vem. Jesus operou aquele milagre. Depois de pregar horas e horas no Monte das Bem-aventuranças, quando acaba de pregar, os discípulos: mestre, despede essa multidão aí, porque já está caindo a noite, não vai ter o que comer e onde comprar. Ele diz: dai vocês mesmos. E pega o pão e vai lá. A gente só se apega ao milagre, irmãos. Mas ali, o gostoso é o compartilhar do pão. Compartilhar com aqueles que estavam começando a ter fome. A igreja. A proclamação do Evangelho. Viram e copiaram de Jesus, Atos 8, 5 e 6. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Atos 10, 42, por favor. E qualquer
Botou Mateus 10, 41. E qualquer que tiver dado só, que seja um copo de água fria, um destes pequenino, em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Põe para mim Atos 10, por favor. Os discípulos pregavam todo o tempo, cheio de intrepidez, e eles obedeciam ao mandamento que Jesus havia dado antes de ir para o Pai. Jesus deixou o templo e foi para a rua, falou do reino que ele veio implantar na terra de todas as formas, fez como nenhum evangelista nessa terra conseguirá fazer, deixou um legado para que fizéssemos o que ele fez, não como ele fez, porque não conseguiríamos alcançar isso, porque isso é mérito dele, e a glória e a excelência pertence a ele. Jesus foi para a rua. Jesus não botou uma roupa linda, bonita de sacerdote, como hoje eu não estou, né? Que alguém falou isso. Glória a Deus. Jesus não botou aquelas roupas lindas, bonitas que o sacerdote tinha. A roupa de Jesus era simples. Foi para a rua. Se entregou, foi para a multidão, saiu do templo. Estarmos aqui adorando o Senhor, louvando o Senhor, é muito bom, maravilhoso. Mas eu glorifico a Deus quando a IERC também vai para a rua. Ministério de dança, ia com o Ministério de Dança para a rua, ministrar a dança, pregar a palavra. Está chegando o tempo. Deus vai colocar a cada dia, falando ao nosso pastor, porque tivemos uma parada por causa da pandemia, mas nós estamos voltando agora, irmãos, com todo o gás, voltando com toda a intrepidez, com toda a unção. Se dessa forma como estamos fazendo, o Senhor trabalhando, Deus está trazendo vidas para a IERC. Imagina quando nós formos lá fora, buscar, continuar trabalhando, continuar colocando ministério de louvor, juventude, lá na rua, lá no sinal, pregando a palavra, falando, olha, nós recebemos lá, nos alimentamos lá, para poder ir lá fora e pregar e falar, olha, Jesus salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Tem muita coisa, eu tenho certeza que Deus tem falado ao coração dele, nesse tempo aí de batalha, precisou de uma licença, para descansar ele e a família. Eu acredito que Deus tem falado ao coração dele. Vem muita coisa nova para ir, irmãos. Nós somos uma igreja talentosa no Senhor. Nós somos uma igreja que temos talentos, mas tem talentos aqui escondidos, como vai ser a reunião amanhã, para os líderes e aqueles que querem entrar na liderança. Então venha, porque nós vamos para a rua, nós vamos falar, nós vamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E eles faziam isso com autoridade. Tanto que lá em Atos 1,8 diz assim, olha, e ser-me-ei, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido, e ser-me-eis testemunha tanto em, alguém sabe? Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Presta bem atenção, Jerusalém, sua casa, o lugar mais difícil de pregar é a nossa casa. Porque as pessoas, quem está do seu lado, vê quando você levanta e como nós somos. O lugar mais difícil de pregar é dentro da nossa casa e da nossa família, porque viram o nosso testemunho no passado, e agora vê e não houve uma certa mudança, há uma cobrança. Jerusalém era a casa dos judeus, Judeia, vizinho. Como é difícil. Há um vizinho acima, e eles lá, agora nessa hora aí que está um jogo, né? Falou do Flamengo aqui de manhã no culto sobre missões, não tem problema. Aleluia.
É minha meia, gente. Ué. Irmãos, ele encontrou uma camisa do Flamengo lá na África. Eu falei para Solange, ó, ele já viu a camisa. E ele já viu a camisa. Quando ele olhou, opa. Aí eu olhei para o Afonso, ele viu mesmo. Eu falei, então eu vou provocar também, mas com alegria e com singeleza, sem sair da unção. Judéia, seu vizinho. Aí eles entram num estado de nervosismo e xingam tudo. Aí teve um dia que o rapaz desceu, bateu lá e me chamou. Pastor, eu quero lhe pedir perdão. Falei, a mim? Por quê? Eu falei, eu cá comigo, será que eu fiz alguma coisa errada e ele que vem pedir perdão? Falei, não, aconteceu alguma coisa? Pastor, no calor da emoção, xingamos lá, eu esqueci que o senhor mora embaixo. O senhor, eu esqueci. E eu falei para minha esposa, tem pastor morando lá embaixo. E ainda vascaíno, vamos xingar mais alto. Não, não é isso não. Não. Aí foram lá falar, eu falei, não, você está na sua casa, fica à vontade, mas não xinga não, tá? Eu falei isso brincando com ele. E às vezes, Samaria, lugares difíceis que não queremos ir. Os judeus iam a Samaria, não é nada, irmãos, mas Jesus foi. Jesus foi para que hoje nós pudéssemos ir aos lugares mais difíceis. O lugar que aos nossos olhos já acabou a esperança para eles, não tem mais jeito. Não teve jeito para você, como é que não vai ter jeito para ele? E com o fim da terra eu posso colocar como missões urbanas, estaduais e missões transculturais. Aplicação, tem sido você um farol que brilha, uma flecha que acerta o alvo, se preparando para ser usado por Deus. Hoje é o dia, diz para o Senhor, nessa igreja onde Deus colocou você, onde trouxe você aqui essa noite como visitante, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eles partiram para cima, os apóstolos zelavam por vidas, cuidando das ovelhas. Paulo, falando aos anciões da igreja de Éfeso, diz assim, os líderes para apacentarem as ovelhas, tendo um grande cuidado, porque elas não eram suas ovelhas, mas ovelhas de Cristo. Atos 20, 28, coloca aí para mim, por favor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Zelavam. Hoje foi falado aqui sobre o cuidar, o compartilhar, pegar no braço um do outro, levantar, ajudar. Comunhão. E Paulo falou para a igreja de Éfeso aí, para que os líderes, para que os apóstolos tivessem cuidado, porque as ovelhas não são nossas. As ovelhas têm um maior responsável aqui. Todos nós somos responsáveis, todos nós estamos aqui, né? Porque na hora que eu ajoelhei aqui, eu falei isso para ele, na hora que eu ajoelhei não, que eu sentei, eu não senti o Alvi sentando aqui. Com carinho, porque eu não falo o nome dele, mas eu falo sempre pastor Alcemar, e não lhe trato de você, pastor Alcemar, o senhor. Eu vi o pastor Alcemar sentado aqui, e com as duas mãos levantadas e nós segurando as suas mãos. Na verdade, não era para eu sentar aqui, na ilustração lógica, maravilhosa. Para mim foi bênção, porque meu braço parou de doer. Mas, na verdade, eu vi ele sentado e a gente pegando as suas mãos e segurando e levando. E no retorno dele agora, dizendo, olha, oramos, cuidamos, toma, Deus colocou nas suas mãos. É sua, como responsabilidade. Mandei uma mensagem e o Senhor me respondeu uma coisa, se consigo levar
E está acontecendo porque vocês estão fazendo a obra. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Então os apóstolos zelavam por vida. Jesus, o bom pastor, cuidou, teve extrema compaixão por aqueles que cruzavam o seu caminho. Maria Madalena, ele se compadeceu. A mulher pecadora, ele se compadeceu. Entrou na casa de Zaqueu e todos reclamavam. Usa uma parábola que nos deixa de queixo caído, como a parábola do bom samaritano. Toca em mortos, recebe o toque de uma mulher imunda, considerado na época, chamado desse jeito. Perdoa Pedro, depois dele traí-lo, quando negou, e chamam para apacentar suas ovelhas. Jesus cuidava, e os discípulos partiram para fazer a obra do Senhor, cuidando. Deus levantou um povo em Jacarepaguá, na estrada dos Três Rios, 963-951, para cuidar de vidas. Deus nos chamou para cuidar de vidas, e não melhor outro lugar, para a gente trabalhar, ajudar o ministério pastoral, algo chamado na igreja, chamado Grupo de Crescimento, GC, Grupo de Conexão, perdão. Como é bom! Participa de um. Se sentiu no seu coração, abre a sua casa. Tem grupos de conexão que já estão se multiplicando. Tem uns que já estão no terceiro, já partiram 1, 2, 3. Estamos fazendo o que Jesus fez. Hoje, as pessoas precisam mais do nosso abraço, às vezes, do que a nossa oração ou a leitura da palavra que queremos, às vezes, ler para ela. Hoje, o ser humano está tão carente de ser humano que estão adotando animais como estimação. Vamos cuidar de vidas. Elas estão esperando por nós. Os discípulos cuidaram porque aprenderam com Jesus. E nós aprendemos com Ele. Uma senhora falou para mim: estou decepcionado com seres humanos. Esse é meu amigo. Ele é meu amigo. Irmãos, por favor, você tem cachorro. Eu tive 3 animais, um sacrifiquei, outro deram veneno, e o outro morreu, e eu tive que sacrificar, e o nosso coração doía muito, eu desisti de cuidar. Mas um cachorro, meu Deus, velho, coitado do animal. E a velhinha abaixou, é meu amigo, beijando na boca do cachorro. Eu falei: Jesus Cristo, tem misericórdia. Mas era o carinho que ela tem para os animais. Porque tem gente aqui que tem cachorro, por favor, não estou falando contra. Mas quem fala são os psicólogos. Quem fala é quem trabalha com vidas, que faz psicoterapia. Eu vi uma mulher que é especial nisso. Ela falou que estão mudando. Por quê? Porque a gente está sendo menos. O que Jesus mais foi, irmãos, o que mais impacta em mim acerca de Jesus é o que Ele foi, e nós não conseguimos ser muito, só um pouquinho dele. Jesus foi cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder, é o nosso próprio Deus, mas Jesus foi ser humano à beça. Demais. Pastores já estão cheios, obreiros já estão cheios, novos convertidos estão assim. O que Deus quer é que através de Jesus nós sejamos pessoas mais seres humanos. Se formos mais seres humanos como Jesus foi, teremos unção, graça, cuidaremos, iremos evangelizar, iremos fazer a obra e a vontade de Deus. Só isso. Uma entrega, Atos 20, 24, por favor. Diz assim, o apóstolo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. O apóstolo Paulo, assim como os outros, renunciaram a tal ponto às suas vidas, que morreram por causa do Evangelho.
Paulo diz aos Filipenses 1:21, diz assim, 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. João 10:18, aprender a renunciar, a se entregar como seu mestre entregou. Os discípulos morreram por causa do Evangelho. Jesus se deixa levar até a morte, e morte de cruz para nos salvar. Os discípulos morrem por amor ao Evangelho, por amor à obra. Jesus morre na cruz do Calvário por amor a nós. Jesus disse, aprendei de mim, e é dele que nós aprendemos. Conclusão, tudo isso que relatei aqui sobre Jesus, tem uma finalidade, de trazer para você e para mim, os feitos de Jesus, através do seu discípulo. Mostrar a nós, se os discípulos fizeram, porque tiveram a quem aprender. Quero chamar a tua atenção, que ele se caminhou até a cruz, isso ele fez, para morrer por mim e por você. E hoje Jesus está dizendo nesse sermão, que você ouviu, que ele quer compartilhar o reino dele com você que está aqui nesta noite. Os discípulos fizeram, porque o seu mestre fez. Agora, chegou a nossa vez. Eu quero convidar que você feche seus olhos agora, por favor, cubra sua cabeça. Aqueles homens abdicaram da sua vida, abriram mão da sua vida. Uma boa parte deles tinham família, como Pedro era casado, mas entregou a sua vida sem reservas. Hoje, a chuva veio forte, mas Deus trouxe você, porque é você que ele quer alcançar. Os discípulos quando atenderam a Jesus, que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder, ele diz, permanecei, ficai na cidade até que do alto, e eles ficaram. Mas quando foram batizados no Espírito Santo, e eles saíram, e eles largaram tudo, para viver na íntegra o que eles aprenderam com o mestre. Quem sabe você está precisando desvincular de alguma coisa que até hoje prende você. Quem sabe você serve ao Senhor ou ainda não entregou a sua vida totalmente, de uma forma sem reservas, a ponto você não consegue levar a vida em Cristo de uma forma sempre para cima, mas você uma hora está aqui, outra hora está lá embaixo, vive altos e baixos. Eu gostaria de fazer como os discípulos, mas faz só o que Deus preparou para você, ou te deu graça e unção para fazer, já é o suficiente. Só se entrega. O certo é esse, só se entrega. Diga, Senhor, eis-me aqui. Quero me entregar a minha vida a Ti, sem reservas. Quero dizer, não só batendo no peito que Tu és o meu Deus, mas que as minhas ações digam isso. Ao entregar-me a Ti, que as minhas ações digam isso. Toma minha vida, Senhor. Toma minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. Os discípulos não se amavam mais do que amavam a obra. Passaram a amar a obra acima deles, acima da família, acima dos seus bens, porque vendiam e dividiam entre eles, porque eles queriam se entregar totalmente ao Senhor. Rapidamente, eu quero orar com você. Quem sabe nesta noite você está aqui, Deus te trouxe, você ouviu falar, olha, tem um movimento de Deus naquela igreja, lá na freguesia. Quem sabe você mora até no bairro
e alguém lá na sua rua diz ao seu vizinho, ao seu parente: olha, está acontecendo alguma coisa na igreja evangélica Rever em Cristo. Está sim, Jesus está presente, está usando cada um de nós para fazer a sua vontade. E quem sabe hoje é o dia de você entregar a sua vida sem reserva a Deus. Tudo que eu disse para você que os discípulos copiavam para fazer, e você só precisa copiar agora, hoje, nesse exato momento, o que Jesus fez. Jesus se deixou levar, ninguém levou, ele se entregou, ninguém obrigou, ele deu a sua vida para salvar você, para fazer algo diferente. Se você sentir no seu coração, e eu convido a igreja para ficar de pé agora, sentir no seu coração, enquanto o Ministério de Louvor estará ministrando louvor, para que depois para que eu possa passar a palavra para o pastor Elcemar, eu queria orar com você. Sai do seu lugar, quero orar contigo nesta noite.